Quem que está na linha? Um dos maiores dirigentes da história do São Paulo, um cara muito gente boa que sempre tratou todos nós muito bem, Marco Aurélio Cunha, para falar um pouquinho sobre Ceará e São Paulo. Afinal, Rogério Assis El Canhon daqui a pouco vai transmitir essa partida, Milton. O Marco Aurélio Cunha foi campeão paulista de salto em altura, salto triplo, tudo isso ele conseguiu. Só que ele foi lá na Unisa, eu fiz uma palestra lá, que eu estou recebendo aplausos até agora. E que o nosso querido Cunha, doutor Cunha, Marco Aurélio Cunha, fez uma palestra lá com pressa para ir embora e tal, a molecada tá com raiva de você, viu, ô Marco Aurélio? Alô, Marco Aurélio. Alô, Oi. Marco Aurélio. O senhor foi eu fiz palestra lá de 1h30 na Unisa, e o senhor foi 2 dias antes. Só que o senhor falou 10 minutos, precisou ir embora, largou os moleques lá esperando conversar com você. Pô, você tá muito mascarado, hein, Marco Aurélio? Fala, Milton, boa tarde para você, boa tarde a todos aí da Bandeirantes. Não, foi o meu tempo que eu tive a participação, a honra de participar da Unisa, a universidade que me formei, na época chamava OSEC, né? E aí havia mais palestras a seguir, aí eu fui embora, que tinha consultório pela tarde, tive que sair um pouco mais apressado. Mas foi muito legal, tive muita gente que mandou pelo Instagram mensagem, eu retribuí, foi bem gostoso. Não, adoraram você. Eu fiquei um bom tempo lá no Coffee Break, como disse Cláudio Saída. Não, isso pra mim é nome de bezerro. Mas o pessoal adorou te ver lá, viu? Inclusive falaram que você foi campeão pela Unisa, pela USEC, campeão de salto em altura. Não, mas de futebol a gente ganhou bastante coisa lá. Era uma faculdade com poucos alunos à época, mas eu jogava... E a nossa atlética, né, chama-se José Douglas da Lora. Fui eu e o Carlos Mário Rocha... Natural de Guaxupé, que você tem que falar. Exatamente. Terra do goleiro Anselmo também, que jogou no São Paulo. O Anselmo tá lá, tá gordo o Anselmo, viu? Não, é intriga, não tá gordão, tá forte. Não, eu conheço ele. Eu apitei um jogo lá, de casado solteiro, eu apitei, entendeu? E ele tava no gol, simpático, mas tá gordo. Não, como diria Walter Abrão. Nós temos um grupo de ex-atletas do São Paulo, que ele participa, ele foi até o presidente do grupo ano passado, e volta e meia sai um meme dele lá, né, que alguém meio gordinho, simulando que fosse ele. E ele apela, viu? O Anselmo é fantástico, um grande amigo, quero mandar um abraço para ele aqui de São Paulo, para Guaxupé. Tem uma escolinha de futebol lá, uma das melhores pessoas que eu trabalhei na minha vida. Então, nós temos lá a Fazenda Lenice Neves, e eu estava vendo escritura outro dia, porque agora eu estou com tempo de ver essas coisas, e os donos anteriores, né? Então tem lá um da Lora, não é o José Douglas da Lora, que se formou em odontologia em Alfenas, entendeu? E é um outro da Lora, que tinha um pedaço da fazenda lá. Da Lora. E estava aqui também Zé Roberto Calíquio. Agora há pouco encontrei com ele. Calíquio, preparador do São Paulo da década de 70, 80, também de Guaxupé, também amigo do da Lora. Então, e a gente está fazendo muita homenagem aqui para o São Paulo Futebol Clube. E eu entrevistei um advogado, como é que ele chama-se, Mate? Roberto Braga, não? Semana passada, advogado, entendeu? Que Será falou... que é o Valdo Braga? Não, o Valdo Braga é meu jornalista, meu grande amigo, entendeu? Um abraço na esposa dele também, que eu dei um rádio Milton Neves AM/FM Dynacom para ela uma vez, ela guarda esse como se fosse uma relíquia, entendeu? Mas é isso. Interessante a Unisa, não sabia que era daquele tamanho, é quase um quarteirão, não é mesmo? Fora o campus que tem lá na região do Rio Bonito, né, que é onde está a Faculdade de Medicina, onde eu estudei lá, perto da escola americana, né, Pan American School, e mais depois do Autódromo de Interlagos. Então, a Unisa, de fato, né, a Unisa dos cursos de medicina, odontologia, é lá no campus. E essa é a Unisa mais próxima de Santo Amaro que dos cursos, diria assim, mais de língua, de humanas, né? Mas é enorme, é uma faculdade enorme. Muito bem. Agora, Marco Aurélio, a verdade é que o teu time está nota 4,5 e o meu nota 1,5. Entendeu? A dupla Sansão não tá. O próprio Galo faz o trio aí também. 3 decepções, Marco Aurélio?
Eu acho que o São Paulo ele apostou nas Copas, né, e tentou, fez o que pôde, parou no Flamengo, que é natural pelo momento do Flamengo, e agora na Sul-Americana, que é um campeonato bom, porque hoje dá a vaga a Libertadores, na época anteriormente não dava, e era uma das brigas que eu tinha, era que a Copa Sul-Americana fornecesse uma vaga a Libertadores. São Paulo está numa final, depois de passar por duras penas pelo Atlético Goianiense e Ceará nos pênaltis, né? É importante estar na final, mas é pouco para o São Paulo se vangloriar de estar numa Sul-Americana em final. É bom, é muito bom, torço a favor. Mas precisamos mais, precisamos estar na Libertadores, disputando grandes títulos. Eu acho que isso está fazendo falta ao São Paulo há muito tempo. Muito bem. Concluindo, você que é um cara, algo intramuros, né? Porque foi nos bastidores do terceiro tempo, quando você esteve lá. Você tão educado, a Lívia Nepomuceno maravilhosa, o Fábio Assunção um doce. Você conseguiu brigar com a Lívia e conseguiu brigar com o Fábio Assunção. Precisou a segurança lá para vocês no programa agora. Marcos Assunção. Rapaz, o Fábio Assunção. Viu? Você brigou com os dois lá, precisou a segurança apartar. São pessoas maravilhosas. Marcos Assunção foi meu atleta no Santos, um cara fantástico, jogador nível AA, né? Faz muito bem de estar no seu time, né? E a Lívia não precisa dizer, né? Uma apresentadora espetacular, qualidade, conteúdo, né? Então você está muito bem assessorado, viu, Milton? Quando eu apareço lá para te ajudar um pouquinho. É isso. Você é um gigante. Pois não, Zaidan? O Marco Aurélio, como vai, doutor? Boa tarde. O Zaidan está falando. Prazer enorme falar com você. Prazer é meu. Eu fiz tantas entrevistas com o Marco Aurélio Cunha que um dia, entrevistando o Marco Aurélio Melo, isso há anos, ele ainda era, claro, ministro do Supremo, eu chamei de Marco Aurélio Cunha. Estou acostumado. Agora eu vou te chamar de Marco Aurélio Melo. E eu, sabe o Mandetta que estava em grande fase. Não, calma. O Mandetta estava em grande fase, foi o primeiro a tentar combater a Covid e tal. Eu chamei ele de Vampeta ao vivo. Ministro Vampeta. Aliás, vou te dizer o seguinte: o Marco Aurélio ele tem uma paciência tremenda, inclusive com algumas coisas que acontecem no São Paulo. A gente sabe tanto que ele gosta do São Paulo. Por que essa movimentação febril permanente para mudar o estatuto, doutor Marco Aurélio? Zaidan, são aquelas coisas que o poder fala mais alto do que o bom senso, né? Por mais que se faça o processo natural de consulta ao conselho, que tem maioria situacionista, para depois passar pelo sócio, né? Onde a maioria dos sócios aqui são frequentadores, são usuários por proximidade, e nem são, assim, na sua maioria, são paulinos. Talvez a maioria são paulinos, mas grande parte não são paulinos, que defendem mais o parque social do que propriamente o futebol do São Paulo Futebol Clube. Como eu disse há algum tempo, o São Paulo era um time de futebol que tinha uma sede social. Hoje o São Paulo é uma sede social que tem um time de futebol. Inverteram-se os valores da importância do futebol em relação ao social. E como perderam na primeira vez em janeiro, com mudanças enormes, absurdas, né, antidemocráticas, tentaram realmente mudanças que seria até a prorrogação do mandato dos atuais conselheiros por mais 3 anos, além do próprio mandato atual, um abuso total de poder, né, de querer uma canetada perpetuar quem apoia a situação. Agora tentam a reeleição, só a reeleição, dentro do próprio mandato. Ou seja, o sócio do São Paulo vai votar para ver se pode reeleger o atual presidente. Eu não sou contra a reeleição, mas se fez um estatuto há poucos anos atrás, prevendo, aumentando o mandato de 2 para 3 anos e evitando a reeleição, nesse momento já se vota a reeleição do eleito. O que seriam os que seriam 2 podem virar 6, né? Exatamente. Seriam 3, passa a virar 6, né? Então eu acho que é inoportuno, é inadequado, é casuístico, e não é porque é o atual presidente, fosse quem fosse o presidente. Você está mudando a regra do jogo em pleno jogo. Se você dissesse assim, olha, o São Paulo vai jogar a Sul-Americana e se for campeão, a Conmebol decidiu que não vai mais para a Libertadores. Seria espernear, né? Porque só o ano que vem você pode ter essa regra, esse ano não mais. Porque eram 2 anos. Eram 2 anos. Só um minutinho, Zaidan.
Fala. Ô, Simate, o nome do advogado do São Paulo que explicou didaticamente tão bem, né, domingo passado, dois nomes, tipo assim, Mário Silveira, mas não era Mário Peraí que eu Silveira. tô pegando, Milton. Peraí Não, que eu você já pego. sabe, Simate, você tá ficando velho também, viu? Não é só nós não, né, Zaidan? Mas o Não, que mas você tava dizendo, Zaidan? Não, porque é o seguinte, eram 2 anos, passaram para 3. E isso deveria valer para a gestão seguinte, esse tipo de mudança. Nós tivemos isso em nível nacional com o Fernando Henrique. Eles deveriam ter aprovado a reeleição para o mandato seguinte, para o presidente seguinte, não para ele. Valeu para ele. E já foi errado. E, então, que eram 2, virou 3, e agora o sujeito pode ficar 6 anos, e tudo isso acontecendo numa gestão só. Quer mudar? Exatamente. Isso, não é? Exato. Exatamente, Zaidan. Então, quer mudar, planeja para o futuro, para o incerto presidente, né? Quem deverá ser o candidato e eleito futuro, não para o atual da gestão. É aquele jogo que não, só acaba quando empatar, entendeu? Avisa os juízes que só acaba quando empatar, quando você está perdendo. Não, Já Corinthians e perdeu Flamengo, levanta a placa. Até virar. Isso mesmo, até virar. Então, é errado. Não adianta explicar que é legal, porque, claro, eu crio regras para mim mesmo, né? Mudo a regra de acordo com a minha conveniência. Isso não faz sentido nenhum. Eu acho até que pode ganhar o sim, e alguém vai dizer, eu acredito que o não vença, mas vamos supor que o sim vença. Vai carregar isso pro resto da vida. Eu mudei para mim mesmo, né? Então, eu, como pessoa, jamais aceitaria, jamais gostaria que mudasse algo em meu próprio proveito. Eu não aceito isso. Ô, Marco, eu lembro aqui, doutor Mário Braga deu uma aula aqui, ele é advogado e tal, e ele está num campo adversário em relação a você, hein? E o Zé Carlos Ferreira Alves está do lado do Mário Braga, como é que fica? Não, o Zé Carlos Ferreira Alves não. É absolutamente não. Ele não aceita a mudança estatutária dessa forma, neste momento, visando a própria atual gestão. E como é que está o placar nos bastidores, hein? É difícil prever, o Datafolha, o sério Datafolha, está dizendo o quê? Ganho sim ou ganho não? O Datafolha deve dizer o sim, né? Mas o povo diz não. Eu acho isso. Ô Marco Aurélio, então o pessoal da Unisa mandando mensagens adoidado aqui, os alunos postando fotos e tal. Rapaz, mas eu tava parecendo o Zaidan aqui no programa Bandeirantes Acontece. Eu tava com língua de xanxã sexta-feira lá. Falei demais. Só uma coisa, meu, mas a turma, que é a votação? Mas a turma gostaram, netamente falando. Última pergunta, então, vamos lá. Quando é a decisão, Marco? No próximo sábado, né? Ou seja, muito rápido, não deu tempo de dialogar, não deu tempo de conversar, não deu tempo de debater o processo. É pá e bola, né? Vota no conselho e já traz para a social para passar o rodo logo, né? Mas o sócio de São Paulo é inteligente, especialmente o sócio do futebol. O sócio que gosta de futebol sabe que essa mudança não é correta, não é, pode ser legal, mas ela não é moral. E eu voto pelo não, evidentemente, aconselho todos os são paulinos que gostam do futebol a votarem no não. E isso não tem nada a ver com a pessoa do presidente, sim com a regra do jogo. Então, no dia da eleição estarei lá como sapo convidado, vou votar e eu voto em quem está do lado do Zé Carlos Ferreira Alves, entendeu? E quem eu gaguejei aqui. Olha, quem fez meus filhos são paulinos foi Calef e João Francisco Neto. O Calef está de que lado? Do sim ou do não? Claramente do não. Claramente do não. Então, veja, os grandes São Paulinos, antigos São Paulinos de raiz São Paulina, sabem que isso não é correto. Então, eles são do não. O jovem, o que fica frequentando a social, jogando bola, e que nem é São Paulino, possivelmente vote no sim. Pois não. Marco Aurélio Cunha, muito obrigado, como sempre, tá bom? Um abraço. Obrigado, Milton. Um grande abraço. Aidan, sou seu Um abraço, doutor. Abraço. Obrigado. Obrigado.